Olá pessoal, estamos aqui no canal É Coisa Séria, dando seguimento à nossa série DR com o Doutor. E hoje nós estamos recebendo um grande amigo nosso, o Dr. Lucas Quinelato, que ele é ortopedista e especializado em medicina esportiva hoje, uma das grandes autoridades da nossa região metropolitana de Campinas e, sem dúvida nenhuma, com uma grande experiência na medicina esportiva. Seja muito bem-vindo, Lucas. Ju, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você hoje, conversando com o pessoal de casa. Então vamos aproveitar para a gente bater um papo sobre essa área que não tantas pessoas conhecem ainda. Muitas pessoas usam, mas nem sabem o que é medicina esportiva. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Legal. E como que começou? Conta um pouquinho da sua história. Como que foi essa transição da ortopedia para a medicina esportiva? Ju, eu acho que na verdade, cara, eu já vim médico do esporte para esse mundo, tá? Então eu era atleta profissional de tênis, joguei tênis a minha vida inteira e por conta de uma lesão nos joelhos eu parei de jogar tênis e fui fazer faculdade de medicina. Eu entrei de fazer faculdade de medicina na época, a brincadeira era, minha questão não é ser médico, é ser ortopedista. Sou filho de ortopedista, então eu falei, vou fazer essa área. Acabou, cara, que no quarto, quinto ano da faculdade, não existia a disciplina de medicina esportiva, até hoje não existe. E aí eu tive contato com algumas pessoas que estavam atuando na época na área de nutrologia. E aí eu falei assim, putz, mas esse negócio de pós ainda não é muito bem reconhecido, eu sou meio enjoado. Falei o seguinte, tá bom, então vou fazer medicina esportiva. Então, na verdade, a medicina esportiva veio antes da ortopedia. Eu fiz a minha pós-graduação em medicina esportiva antes e durante a residência de ortopedia. Então, eu sempre brinco que eu fui médico do esporte. Isso veio naturalmente de mim. E você, a pergunta, você atua ainda como ortopedista? Ainda atuo, é muito menos frequente. Obviamente que a agenda do consultório na parte de emagrecimento, hipertrofia, hormônio, tudo isso tomou conta da minha vida. Mas eu ainda atuo. Só que é uma coisa que hoje eu evito um pouco mais. Querendo ou não, a vida do ortopedista, Ju, é muito diferente. Então, é plantão, é em hospital, é em centro cirúrgico. E isso hoje eu não consigo mais encaixar na minha vida. O paciente da ortopedia é um paciente da urgência. Sim. Quebrou um braço, quebrou um fêmur, a pessoa tem que estar lá. Como é que eu vou fazer isso sendo que minha agenda do consultório é fechada, é de 7 a 7? Eu Sim. não consigo oferecer um bom atendimento para o paciente. Então, obviamente, eu fui migrando aos poucos. É claro, todo paciente que é da medicina esportiva sempre tem um pouquinho de ortopedia. Então, é o cara que está jogando beach tênis, tem uma epicondilite. É o cara que está jogando futebol, machuca o joelho. É o jogador de tênis que machuca o ombro. Então, eu não consigo abandonar. Mas é claro que hoje eu deixei isso um pouquinho de lado. E a minha esposa é ortopedista, então ela assume um pouquinho mais essa parte de ortopedia pra gente. É super interessante, Lucas, que eu sou médico, eu sou cirurgião plástico, todo mundo sabe, e eu acho que com o médico do esporte é importante a gente voltar a ser paciente. Então eu sou um paciente do Dr. Lucas, É isso não aí. só um colega médico, e eu sou um paciente do Dr. Lucas. Então é importante a gente ter essa humildade de falar, eu preciso de uma atenção de um médico especialista. Então, eu tive a minha curva de emagrecimento contigo, estou ainda em processo, mas eu tive uma lesão no ombro que você me auxiliou na recuperação. Hoje eu Exatamente. estou plenamente recuperado, foi com beach tênis também, mas ele me auxiliou e isso é importante, essa multidisciplinaridade que a gente pode conversar. Mas dentro da nossa área correlata, Lucas, é super importante e interessante como as nossas áreas elas são muito comuns, como Exato. elas são interligadas diretamente. Por quê? Muitas pacientes nossas desejam uma cirurgia plástica, mas ainda não estão no momento. Então, Exatamente. precisa muitas vezes fazer um emagrecimento, precisa se preparar adequadamente para a cirurgia. Qual a importância da medicina esportiva para um preparo para a cirurgia plástica? Então vamos lá, Ju. Vamos pensar da seguinte forma. Acho que aí você pode falar um pouquinho mais do que eu. Acho que o limite da lipoaspiração, por exemplo, é retirar 7% do peso corporal, não é isso? É isso, de Vai- 5 a 7, mas De 5. 7% a gente está dentro do apropriado. Então, legal. Então, a gente vai tirar aí no máximo 7%. Imagina a paciente com 80 quilos, então, você pode tirar até 5,6 quilos de gordura. Legal. Se essa paciente tirar 5,6 quilos de gordura, ela vai ter um resultado. Se eu, antes de você fazer a cirurgia plástica, eu conseguir retirar 10, 15, 20, sei lá quantos quilos forem necessário,
A sua cirurgia é completamente diferente. Então, uma lipoaspiração que seria generalizada vai ser uma lipo HD. Não sei nem se é esse termo que usa ainda. É isso mesmo. Lipo de alta definição. Se a pessoa vai fazer só a lipo, dá para você fazer a lipo, mais o bioestímulo de colágeno que você faz, acho que é um plasma, não sei o nome. Sim, exatamente. Então, muda completamente a cirurgia. E o que a gente tem que entender é o momento certo do paciente fazer a cirurgia plástica, do meu ponto de vista. Eu sempre trabalho com bioimpedância e eu acho o seguinte, o paciente quer fazer cirurgia plástica, o mínimo que ele tem que estar é num peso saudável. Então, percentual de gordura até ali 28% para mulher e homem ali cerca de 20%. Esse eu tolero. Acima disso, eu acho que vale muito a pena o paciente fazer um trabalho com a medicina esportiva ou até mesmo com a nutrologia, emagrecer, abaixar percentual de gordura, para ele poder tirar muito melhor proveito do seu trabalho. Até porque deve ser muito mais fácil para você, tecnicamente, fazer uma lipo, ou fazer uma abdominoplastia, ou fazer uma mamoplastia num paciente que já está com peso adequado. Então, a gente acaba trabalhando sempre junto. Então, você me indica um monte de paciente e eu vou lá, por outro lado, quando emagreço os pacientes, gente, vai ficar flácido, vai ter sobra de pele. Se for um peso muito grande, vai ter aquele Ozempic face que o pessoal fala, e aí a gente tem que indicar para cirurgia plástica. Eu acho que, assim, mais importante do que saber o que você sabe, é saber o que você não sabe, e entender o seu limite. E aí você tem que saber caminhar. Então, acho que a gente trabalha uma boa parceria aí. Eu acho que é importante isso que você acabou de nos dizer, que o paciente, muitas vezes, ele imagina que a cirurgia plástica é um fim. Ou seja, eu vou fazer a cirurgia plástica e meus problemas estão resolvidos. Eu não preciso mais fazer academia, eu não preciso mais malhar. A minha dieta pode ser mais ou menos. Afinal, o doutor vai tirar toda a gordura lá quando eu fizer a lipo, ou vai tirar as pelanquinhas do abdômen, das mamas, etc. Isso não é uma realidade. Eu tenho dito para os pacientes que a cirurgia plástica ela é um meio, ela não é o fim. A cirurgia plástica ela vai ser um auxílio para a gente alcançar objetivos de uma vida mais saudável e um corpo mais agradável, uma autoestima melhor e assim um ciclo virtuoso. Vamos criar um exemplo aqui. Digamos que uma paciente esteja 30 quilos acima do peso e que a gente precisa chegar nesse peso. Claro que o 30 quilos hoje está um pouco obsoleto, porque muitas vezes tem que ver a estrutura muscular, a estrutura gordurosa. Mas vamos lá. Quanto tempo antes é apropriado que essa paciente te procure para se adequar ao peso e a gente está apto para fazer a cirurgia? Então vamos colocar ali que ela tem que perder 30 quilos de gordura. A gente não trabalha mais hoje com essa questão de emagrecimento. Emagrecimento, você pensa, perda de peso. A gente fala sempre em perder gordura, afinal a gente quer preservar a massa muscular dessa paciente, até para o resultado ser mais duradouro a longo prazo. Então, 30 quilos, eu acho que hoje daria para a gente pensar em algo entre 6 e 8 meses. Nossa, Lucas, mas é muito tempo. Não, realmente é. No início, a gente vai dar um resultado muito rápido para esse paciente. Então, eu acredito que nos primeiros 2 meses eu consigo até tirar 15 quilos. Teve um paciente meu que em 45 dias tirou 14,5 quilos de gordura. Resultado fantástico. Sim. Só que com o passar do tempo, isso vai estando mais dificultoso. Os mecanismos do corpo vão tentando engambelar a gente para a gente pegar e parar essa perda de peso. Então, de 6 a 8 meses. Mas por que eu falo esses 6 a 8 meses? Ju, eu nunca levo um paciente, devolvo um paciente para você operar sem estar com peso estável. Se ele estiver ainda num processo de emagrecimento antes da cirurgia, subentende-se que ele está fazendo um processo de catabolismo. Então, ele está sendo destruído. Na cirurgia plástica, tudo que eu quero depois para recuperação, para cicatrização, é anabolismo. Perfeito. Senão a sua cicatriz vai embora, senão você vai ser decência de sutura, infecção de sutura, e aí todos os problemas que você pode falar muito melhor do que eu. Então o que eu gosto de fazer? Eu faço um trabalho para ele perder peso e 2 meses antes da cirurgia, ele já tem que estar naquele peso estável. Para dar tempo para o meu nutricionista, para a minha equipe, pegar e falar o seguinte, agora a sua alimentação não é mais de perda, é uma alimentação de manutenção. Afinal, a sua cirurgia vai ser completamente diferente, a cicatrização dela, se você estiver se alimentando bem. Então, isso é muito legal falar para o paciente da cirurgia plástica. Não ache que você vai terminar a cirurgia, você vai ficar sem comer nada. Você tem que comer, você precisa. Você precisa de proteína, carboidrato, você precisa de gordura para cicatrizar. Senão, vai dar ruim o resultado depois. É perfeito. A gente sempre fala que
a resposta metabólica ao trauma de uma cirurgia, ela é muito grande. Então, é como se fosse um paciente, falando em linhas gerais, um paciente politraumatizado, um paciente queimado, em que todas as ações do nosso organismo são para se recuperar daquela cirurgia. E essa parte é muito importante. A gente sempre comenta e a gente discute os casos que a gente vai operar, a gente sempre discute os casos em comum acordo, e é muito interessante que a gente tem muitos pacientes em comum, e a gente sempre discute antes e depois da cirurgia. Quais os cuidados nutricionais para a gente, como você já, digamos, chegou no peso adequado, e agora, quais são os cuidados nutricionais antes e depois da cirurgia de forma bem específica? O que você acha que seria interessante para preparar para uma cirurgia mais segura e recuperar-se mais rapidamente de uma cirurgia? Então vamos lá. Eu acho que eu dividiria em 2 momentos, o pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico, tá? E aí o pós-cirúrgico a gente poderia dividir em vários outros momentos, em imediato, intermediário e depois o mais final, mas eu acho que vamos dividir em 2, fica mais fácil. No pré-cirúrgico, eu acho que uma dieta normocalórica, hiperproteica, a gente já faria uma hiperproteinemia nela para manter a aminoacidemia, a quantidade de proteína no sangue sempre estável. E eu já começaria a dar um pouquinho mais de carboidrato e gordura. Então eu começaria a soltar nesse sentido. Em termos de vitamina e mineral, Ju, eu falo assim, é prato colorido. Coma variedade. Não invente fazer jejuns muito prolongados. Não invente de você pegar e ficar comendo só saladinha com frango, várias proteínas, vários vegetais, várias fontes de carboidrato. Eu acho que isso seria o básico. No pós-cirúrgico, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer meio absurda, mas é o seguinte. Lembra aquela história que você falou de dano ao trauma? Aquela história de METs. Quantas METs a gente precisa para fazer uma cirurgia? Dependendo do grau de cirurgia, isso varia muito. Mas eu gosto de fazer dieta hipercalórica. Então eu mando o paciente comer mais do que ele gasta. Por quê? Mas ele vai ficar parado. Ele vai ficar parado, mas o corpo dele tem que se recompor inteiro. Imagina uma cicatriz, por exemplo, de uma abdominoplastia 360. Gente, é um belo de um corte. Eu tô falando aqui de 60, 70 centímetros de corte, talvez. É muito dano, é muito tecido retirado. Então eu vou lá, priorizo, falo, cicatrização agora é mais importante do que você pegar e ganhar um pouquinho de peso. Esse um pouquinho de peso eu recupero depois com 2 meses ali, gente, não tem problema. Só que a cicatrização é uma vez só. Então, isso que eu pensaria. Variedade de nutrientes, vitaminas, minerais, normocalórica e hipercalórica. Eu acho que seria mais ou menos essa a minha ideia. E não só isso, né, Lucas? Eu costumo dizer para paciente, doutor, eu não quero perder o resultado, eu vou fazer uma dieta super restritiva no pós-operatório. Não é o momento. Não é o momento não é esse. Vamos fazer uma dieta restritiva bem depois, quando a gente já tiver a cirurgia estabilizada, já tiver resolvido. E, mais uma vez, a cirurgia é um meio para a gente chegar aos objetivos que a gente deseja. E lá não é o final. Doutor, eu fiz a minha cirurgia, não preciso mais fazer nada, porque agora sim eu estou super sarada ou sarado. Em termos de reganho de peso, Lucas, não só na cirurgia plástica, eu tenho algumas pacientes, hoje são mais raras até pela sua atuação. É importante essa manutenção no pós-operatório, mas a gente tem alguns pacientes que mesmo depois da cirurgia ou após um tratamento contigo, o paciente tem reganho de peso, ou seja, fez todo aquele tratamento, muitas vezes não é um tratamento tão barato e a gente precisa se preparar para isso, e muitas vezes tem aquele reganho de peso. Como que a gente consegue lidar com isso e prevenir? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente tem que entender, Ju, é que obesidade é uma doença crônica. Então, igual tem hipotireoidismo, tem hipertensão, tem diabetes, que são patologias que você vai ter que tratar por restante da vida, obesidade é a mesma coisa, tem CID. Então, é uma doença. Se o tratamento é crônico, então a pessoa tem que se tratar cronicamente. Então, começou e é pro resto da vida. Lucas, é pro resto da vida com medicamento? Não, não é pro resto da vida com medicamento. É pro resto da vida com dieta e atividade física. Agora, o que a gente tem que pensar? Vamos colocar, Ju, que a gente emagreceu um paciente e ele foi lá, perdeu 20 quilos e ele tem reganho de peso. Gente, é muito mais sensato para mim eu manter esse paciente medicado, por exemplo, mas com peso saudável, do que eu pegar e falar, não, ele não está tomando remédio nenhum, mas ele vai lá, tá com peso super elevado, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, síndrome metabólica. Então, uma escolha que a gente tem que fazer. Agora, a base nunca vai mudar.
tem que ter a dieta e tem que ter atividade física. Não adianta o paciente falar assim, vou emagrecer com base em remédio e vou manter ele uso para sempre. Gente, não vai dar certo, vai ter reganho. E uma coisa legal de falar é o seguinte, os medicamentos que a gente tem hoje em dia para emagrecimento são muito diferentes do que a gente tinha no passado. No passado eu até concordo que realmente aqueles medicamentos que aceleravam muito o metabolismo, em especial os derivados de anfetamina, eles emagreciam, a pessoa tirava, o metabolismo caía, ela engordava. Hoje não, os medicamentos mais modernos que a gente tem atuam a nível central ou a nível periférico. Então eles não aumentam o metabolismo. Eles controlam em geral a ingesta calórica. Se a pessoa emagreceu e manteve a ingesta calórica depois, ela vai preservar o peso dela. Só que é esse o desafio, entender que é uma doença crônica e tem que ser tratada como tal. Muitas vezes a pessoa fica, eu não quero ficar tomando remédio pro resto da vida e tal. Veja, uma pressão alta, diabetes, essas pessoas tomam as medicações e com as novas tecnologias apresentadas na medicina esportiva, as novas medicações que estão aí, isso tem melhorado muito o tratamento dos pacientes. Inclusive, até a gente já conversou anteriormente que muitas cirurgias bariátricas às vezes podem ser evitadas se fizer um tratamento adequado. Exatamente isso, Ju. Assim, ó, eu tenho conta a história sempre de uma paciente minha, que essa eu realmente não dei conta e eu indiquei a cirurgia bariátrica para ela. Porque é uma questão de escolha. Ela escolheu sofrer com as sequelas da bariátrica ao invés de ficar com sobrepeso. Então é uma escolha, uma decisão da parte dela. Agora, falar o seguinte, Lucas, quimicamente, com base em remédio hoje, a gente consegue ter resultados tão bons quanto a bariátrica? Consegue. Gente, hoje a gente tem Ozempic, Saxenda, Victoza, Trulicity, Contrave, Lipblock, vários medicamentos que têm resultados excelentes. Inclusive está vindo para o Brasil um lançamento no segundo semestre, provavelmente, que é o Mounjaro, que é um análogo de GLP-1 mais análogo de GIP. Ele tem perda de peso equivalente a uma cirurgia bariátrica. E, obviamente, sem a chance daqueles colaterais de não absorção de vitamina, mineral que a bariátrica causa. Então, hoje, se você fizer uma coisa bem feita, dificilmente você vai para uma bariátrica. Agora, lembrando, eu prefiro que o paciente faça uma bariátrica e fique saudável. Eu tenho vários pacientes pós-bariátricas saudáveis do que esse paciente ficar obeso. Então, não acho que a bariátrica também é um crime, pelo amor de Deus. Eu prefiro o paciente sempre saudável. Perfeito. Esse é o objetivo nosso. Sempre o paciente saudável, muito importante. Falando especificamente do Ozempic, eu acho que teve uma grande popularização do Ozempic. Já digo de antemão, não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma das marcas que a gente está citando aqui. O que é o conflito de interesse? É se a gente recebe alguma manifestação, algum contraponto de algum laboratório. Isso não acontece nessa entrevista. Então aqui a gente está falando o que todo mundo fala na mídia, as curiosidades que as pessoas podem ter e a gente pode sim informar tecnicamente os nossos pacientes, os nossos ouvintes e telespectadores sobre essas medicações que estão tão populares aí nas redes sociais, etc. O Ozempic, como que tem sido a sua visão sobre ele? Está sendo super indicado, muitas vezes indicado errado, o uso dele está sendo... O pessoal fala que pode usar semanal, pode usar diário. Qual a sua opinião sobre a indicação adequada e o uso adequado dessa medicação tão popular? Legal, então vamos lá. O Ozempic realmente deu um pico no mercado assustador, né? Inclusive o PIB de um país foi alterado por conta do Ozempic, por conta da Nordinsky. Então, gente, de novo, sem conflito de interesse nenhum em relação ao nome do medicamento. O que acontece é o seguinte, Ju, é um medicamento que realmente entrega uma gigantesca perda de peso se o paciente tiver boa indicação disso. Ele serve para aquilo que a gente chama de intestino, distúrbio de saciedade. É a pessoa que come pratadas. Não é para o paciente que vai lá e come doce. Não é para o paciente compulsivo, o paciente dopaminérgico. O que acontece hoje é que todo mundo acha que o Ozempic vai emagrecer. Hoje a gente trata obesidade e emagrecimento com base em fenotipos. Então, cada pessoa que tem obesidade, que tem o sobrepeso, é por conta de alguma coisa. Tem pessoas que é porque tem distúrbio de saciedade, outras são distúrbios dopaminérgicos, serotoninérgicos, ou são fome emocional, ou tem compulsão. Então, hoje a gente trata por fenotipos. O Ozempic foi feito para um desses tipos. Só que ele dá tanto resultado que mesmo no paciente mal indicado, às vezes ele emagrece. É aquele paciente que tem aquela perda inicial com o Ozempic, mas depois também vai parar.
Então, assim, eu acho que o Ozempic realmente tem sido prescrito de forma muito disseminada. Vamos falar agora da forma de uso. Na bula, se você for ler a bula, o Ozempic foi feito para ser aplicado semanalmente, porque o tempo de meia-vida dele é de 5 a 7 dias ali, dependendo de cada estudo. No entanto, a gente tem um bom e excelente resultado naqueles pacientes que fazem cliques diários. Só que eu vou deixar isso muito claro, isso é off-label, não está na bula. Na medicina, a gente não acha que não estar na bula seja errado. Significa que é uma técnica ou uma estratégia não convencional. Isso não é errado, é uma estratégia diferente. E usar essa dose de Ozempic, às vezes diária, pode ser muito bom para aquele paciente que sofre com os efeitos colaterais do Ozempic. Náusea, mal-estar, vômito, constipação. Às vezes você dá uma dose muito menor, o paciente não tem colateral e tem o mesmo resultado. Agora, volto a dizer, é uma coisa não convencional, é off-label. Resumindo, Ozempic é uma excelente droga, funciona maravilhosamente bem se for indicado para o paciente certo, fizer o controle certo, se for para o tipo de obesidade certa e se for usado, claro, na dose certa também. Maravilha. Muitas vezes, durante o emagrecimento, então, os pacientes que te procuram na medicina esportiva, a gente falou muito sobre emagrecimento e muitos procuram para emagrecimento mesmo. Muitos também te procuram para um desenvolvimento esportivo, afinal estamos falando da medicina esportiva. Performance. Então, performance, quer melhorar os treinos na academia, quer se sentir mais, até por uma necessidade estética e tudo mais. Então, pergunta, como que é a sua atuação nessa parte de treino para performance e qual que é a posição hoje do CFM com o uso de anabolizantes para os fins estéticos? Então, vamos lá então. Primeira coisa que tem que diferenciar performance física de performance estética. Quando a gente fala de performance estética, a gente fala de um baixo percentual de gordura com uma grande quantidade de massa muscular. Isso é estética. Quando eu falo de performance física, eu falo de valências físicas. Força, velocidade, resistência, flexibilidade e aí por aí vai. São 9 valências. Então a gente tem que diferenciar isso. E obviamente, gente, isso não subentende-se que um paciente com alta massa muscular, pouca gordura, vai ser o mais forte. Olha aí os strongmen, por exemplo, são pessoas de 250 quilos que têm um alto volume de gordura porque eles precisam dessa gordura até para ajudar a fazer força. Então são coisas diferentes. Em relação a anabolizantes, anabolizantes são substâncias feitas e criadas para o aumento de massa muscular. Ponto final. Elas também podem aumentar a performance a depender do esporte da pessoa. Não faz muito sentido, por exemplo, um maratonista usar um anabolizante que vai deixar ele muito mais pesado. Não faz sentido, ele vai ter que correr 42 km carregando um peso gigantesco no seu próprio corpo. Não faz muito sentido. Conselho Federal de Medicina, Ju, ele deixou claro ano passado que o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos está proibido. Perfeito. Qual que é a minha opinião quanto a isso? Eu acho que nada que você proíbe é 100% legal. Eu acho que você tem que dar a liberdade para o profissional. Mas eu entendo completamente a posição do Conselho Federal de Medicina. O que você mais vê hoje são cursinhos de final de semana que ensinam médicos, geralmente recém-formados, a prescreverem esteroides anabolizantes. Pessoas que vão lá e ganham receita de bolo. Então você usa esse para você ter isso. Se você tem isso, é X mais Y mais Z. Vira receita de bolo. Então eu entendo a posição do Conselho Federal de Medicina de se posicionar contrário. Agora, o que eu acho que deveria existir realmente, Ju, é entender o potencial clínico dos anabolizantes. Pega uma paciente, por exemplo, com uma osteosarcopenia, paciente que tem baixa massa muscular, baixa reserva óssea. Gente, você usar um decanoato de nandrolona nela é fantástico. Você melhora a performance física, performance cognitiva, você evita a fratura de colo de fêmur, e aí eu não vou precisar ser ortopedista de novo, não vou precisar operar esse fêmur. Então, tem que existir a indicação clínica. Agora, a questão da proibição, eu acho que só afastou o usuário de onde ele deveria estar. Porque agora o médico ele fica com medo de tratar esse perfil de paciente. Porque o Conselho Federal de Medicina proíbe. E aí você acaba tendo mais efeito colateral. Porque se a pessoa não compra com receita médica, na farmácia, bonitinho, vai chegar o colega de academia e vai falar o seguinte: ah, eu tenho essa ampolinha aqui, você não quer usar não? Vai te ajudar a ganhar massa muscular. É nisso daí que enche meu consultório de efeitos colaterais por uso inadequado de esteroides anabolizantes. Então eu acho que a questão não é proibir.
É questão de você fazer o uso consciente e o uso clínico. Nada que é proibido é 100% legal. E outra, é muito importante a opinião do médico e a participação do médico no controle do uso Totalmente. desses medicações. Tanto é que quando eles são prescritos, devidamente prescritos, tem um controle com os exames laboratoriais de tempos em tempos. Então, é muito perigoso para a população pegar o coleguinha da academia, como você falou, e falar, Exatamente. olha, eu tenho uma ampolinha aqui que ela é fantástica e tal. Cuidado com o que a gente está colocando dentro da gente. Mas quais são os efeitos, potenciais efeitos colaterais que você presencia que podem acontecer mesmo no seu tratamento controlado ou principalmente quando há um tratamento inadequado? Quais são os principais Efeitos colaterais. efeitos colaterais? Legal, Ju. Gente, primeira coisa, qualquer tratamento, independente de qual seja, ele está plausível de efeitos colaterais. É igual tratar a pressão alta. Se você der uma dose um pouquinho a mais, a pessoa pode ter uma hipotensão. Cirurgia plástica, se não for feita da melhor maneira, com todos os cuidados, e o paciente não obedecer aquelas orientações depois de forma muito precisa, também tem efeitos colaterais. Tudo tem efeito colateral, nada vem de graça. Quando a gente fala de esteroides anabolizantes, a gente tem que ficar atento com efeitos androgênicos. Então, o que seria isso? Queda de cabelo, aumento de oleosidade da pele, acne, ginecomastia, que aí a gente vai conversar um pouquinho, eu acho que é muito da sua área. Ginecomastia, que é o crescimento da glândula mamária. Depois, a gente pode ter danos, em especial no coração, então pode ter hipertrofia cardíaca. Danos, no caso do homem, testiculares, então gerar um hipogonadismo iatrogênico. Pode ter prejuízo à fertilidade. Mulher pode ter clitoromegalia, que é aumento do clitóris. Pode aumentar a quantidade de pelo no corpo. Então, tudo isso é efeito colateral. Agora, isso tudo é dose dependente e, obviamente, pessoa dependente. Tem paciente que tolera doses altíssimas com efeito colateral nenhum. Tem pessoa que não tolera nem uma ampolinha. Então depende muito de pessoa para pessoa e daquele acompanhamento que ela está fazendo. Agora, uma coisa que eu acho, Ju, que vale a pena orientar as pessoas é aquele médico que vai começar primeiro o uso de anabolizantes com você porque você tem uma baixa testosterona. Então o Ju tem uma baixa testosterona, vai fazer uma terapia de reposição de testosterona. E aquele paciente já começa, aquele médico já dá. Para proteger disso, você toma isso, para proteger disso, você toma aquilo, para proteger disso, você toma aquilo, para proteger disso, você toma aquilo. Vem aquela receita, parece uma chuva de coisas. Entenda as indicações de cada um. Porque às vezes você está bloqueando o próprio efeito do medicamento. Exemplo mais claro para mim, mulher que usa oxandrolona. Oxandrolona é o hormônio mais usado pelas mulheres. E aí, realmente, aumenta um pouquinho a oleosidade de pele, como eu disse, dá um pouquinho de acne, pode ter um pouquinho de queda de cabelo. Aí a primeira coisa que ela vai lá, e às vezes o profissional mal informado faz é, vem cá, toma espironolactona para você bloquear os efeitos colaterais. Beleza, você bloqueia o efeito colateral. Só que você também bloqueia todos os efeitos positivos. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Fazer com alguém que tem experiência em usar anabolizantes, porque não é uma brincadeira. Tem que ter o equilíbrio. Exato. Essa é a palavra-chave. Eu acho que até a gente citou a ginecomastia. Nós temos visto nas nossas clínicas um aumento da procura por pacientes com ginecomastia. E é importante o seu tratamento não só do ponto de vista estético, muitas vezes o paciente sente um pouco de dor, incômodo nas mamas, e 1% de todos os cânceres de mama estão nos homens. Então, nossa, homem com câncer de mama? Sim, homem pode ter câncer de mama também. E 1% dos casos estão em nós homens. Então, não só é importante o tratamento de ponto de vista estético, mas também o tratamento pela dor, incômodo que pode acontecer, bem como o risco daquilo ter alguma malignização e a gente fazer um diagnóstico preciso. Ô Ju, acho que seria legal também você falar um pouquinho a respeito da cirurgia íntima feminina, não só da questão da clitoromegalia, mas eu acho que está em alta isso, o número de pessoas que estão usando anabolizante tem aumentado. Então acho que seria legal você falar um pouquinho pro pessoal também. Fala um pouquinho da cirurgia íntima pra gente. A cirurgia íntima, ela congrega algumas coisas que são importantes. Então, primeiro, quando os pacientes estão tendo uma queda, uma diminuição muito grande do seu percentual de gordura, esse percentual de gordura ele diminui, tanto na face, que às vezes fica com aquele rosto, parece uma uva passa, mas
em todo o corpo, tem um corpo sarado e tudo mais, mas também na região íntima há uma perda de gordura. Então, muitas vezes a gente consegue melhorar essa parte íntima fazendo um enxerto de gordura onde ali se perdeu. Então, mesmo a região íntima feminina fica ali com, parece mais murchinha, e a gente consegue ali fazer um enxerto e melhorar essa parte. Muitas vezes, quando o paciente não tem gordura para colocar, a gente faz com ácido hialurônico, assim como a gente faz na face, a gente pode fazer ácido hialurônico na região íntima do paciente. Então, isso nós estamos falando de pequenos lábios, grandes lábios e na parte realmente pubiana. Em relação ao clítoris, ou clitóris, a gente tem cirurgia para auxiliar no tratamento disso. Então, também pacientes que se sentem incomodadas não só do ponto de vista estético, muitas vezes na sua intimidade, ou às vezes usando biquíni fica um pouquinho mais aparente, a gente tem cirurgia para isso e que não perde a sensibilidade local. Então muita gente fala, nossa, mas como é que é essa cirurgia? Corta um pedacinho e tal? Não, a gente faz como se fosse um efeito sanfona, fixando as laterais desse clitóris, deixando ele mais curtinho. Então, realmente são cirurgias que estão muito em alta, principalmente por essa parte, Lucas. Principalmente por essa parte. Então, esses 3 pontos aí que a gente pode tratar mesmo. A flacidez é uma coisa que é uma realidade na nossa vida, na minha e na sua. Pergunta que sempre os pacientes me fazem, e é uma curiosidade real minha. Doutor, com tratamento e exercício físico, essa flacidez aqui, ela pode melhorar? Vamos lá. Qual a resposta? Poder pode. Zerar? Ela vai zerar? Exatamente. É exatamente isso. É uma coisa que eu falo muito, que é o alinhamento de expectativa. Então, às vezes, o paciente acha que vai perder, emagrecer todo aquele peso que ele precisa e não vai sobrar nada de pele. Gente, isso não é uma realidade. A pele, diferente do tecido adiposo, ela não tem o potencial de retração de forma endógena tão natural assim. Obviamente, se a pessoa ganhar massa muscular nesse processo, se ela fizer isso de uma forma natural, de uma forma ativa, praticando atividade, ingerindo proteína, fazendo tudo certinho, isso vai minimizar. Mas, de novo, gente, alinhamento de expectativa é um balão. Depois que você encheu ele com gordura e você murchou, ele nunca mais volta ao estado original. E aí que entra realmente a parte de cirurgia plástica. Não tem o que fazer. Ah, Lucas, mas tem hoje bioestimulador, tem máquina que estimula colágeno, tem isso tudo. Gente, alinhamento de expectativa também. Serve para uma pequena até moderada flacidez. Agora, se a pessoa já tem aquele abdômen que ficou em avental, ou aquela mama que é muito frequente, que caiu, não existe santo que faça esse milagre. É cirurgia plástica e ponto final. E isso é muito comum. As pacientes, depois de emagrecerem com você, falam, doutor, eu acho que se a gente fizer... porque a gente tem novas tecnologias como Argo, Renuvion, que a gente passa por trás da pele após uma lipoaspiração, promove realmente uma retração importante dessa pele. Ela auxilia muito nessa retração, mas a gente tem limitações. E isso às vezes é muito difícil para o paciente compreender. Pô, doutor, mas uma amiga minha fez o Renuvion com você, fez o Argo com você, ficou excelente, deu uma boa retração de pele. Cada paciente é de um jeito, a gente não pode se espelhar 100% numa pessoa que tem anatomia diferente da gente e tudo mais. E uma coisa que também é muito comum é aquela gordura visceral. A gordura que está dentro do abdômen, a pessoa fala assim, doutor, eu tô gordinho, eu queria fazer uma lipo para melhorar isso. Se a gordura está dentro do abdômen e não embaixo da pele, não tem o que a gente lipoaspirar. Como é que a gente resolve isso aí, doutor Lucas? Ju, então vamos lá. Gente, entender diferenças de gordura. Uma coisa é a gordura cutânea, então aquela que você pega. Outra coisa é aquela que está debaixo do seu músculo abdominal. Essa você não consegue pegar, é aquela que você vai realmente avaliar ou com ultrassom, ou com uma DEX, ou com uma bioimpedância. Alinhamento de novo de expectativa. Paciente que tem muita gordura intraabdominal, gordura visceral, a lipo não é o indicado para ele, porque senão ele fica com aquele abdômen que parece um abdômen de barril. Não tem nada, a pele você puxa, ela vem, não tem gordura, só que ele fica protuso, fica distendido, fica o famoso estômago alto. Isso aí. Aí não tem jeito. Aí o tratamento realmente é emagrecimento. O tratamento do emagrecimento também para gordura visceral é um pouquinho diferente. Por quê? Os receptores da gordura visceral são muito diferentes dos receptores que a gente tem na gordura subcutânea.
Então, são um tratamento um pouquinho diferente. Então, a gente vai para outras vias metabólicas para atingir essa gordura. Agora, o básico segue sendo o mesmo. Eu tenho que fazer déficit calórico, eu tenho que praticar atividade física, e aí a parte de medicações que podem ser utilizadas, aí tem as suas especificidades. Mas realmente é alinhamento de expectativa. Se você tiver aquele abdômen que é globoso, aquele abdômen barril, você vai lá e pega, não tem tanta gordura, se fizer a lipo não vai te entregar o melhor resultado. É o famoso aquela barriga de chope do tiozão da praia, né? Exatamente. Aquela barriga. E essa é a mais perigosa ainda, não é, doutor Lucas? Para eventos cardiovasculares e tudo mais, é a que a gente precisa mais ficar atento para tratamento. Exatamente. A gordura visceral é aquela que mais libera interleucinas inflamatórias. Então, interleucina 6, fator de necrose tumoral, todos eles são os que mais se elevam com a gordura visceral. E a gente tem uma preocupação em especial com essa gordura, que é quando ela está associada ainda mais à esteatose hepática, que é a gordura dentro do fígado. E aí isso aí pode gerar uma fibrose, gerar uma cicatriz ali no seu fígado, até gerar um caso, dependendo do grau, de insuficiência hepática. Aí já é uma preocupação gigantesca nossa. Pessoas que têm gordura visceral são pessoas para você colocar um alerta vermelho. Pessoas que têm alta chance de ter uma doença cardiovascular no futuro. Então é bem diferente. Legal. Lucas, resumindo um pouco a nossa conversa. Obesidade precisa ser tratada. Obesidade é uma doença crônica, como pressão alta, diabetes, hipertensão. Saúde e segurança são as palavras-chave da nossa profissão. E eu acho que é super importante a gente ter um bem-estar, uma vida boa. E a vida do obeso é uma vida mais difícil. Deixa uma mensagem para os pacientes, para os telespectadores, para os ouvintes. Deixa uma mensagem para todos nós aí sobre essa nossa conversa e sobre o que você pensa do ponto de vista do bem-estar das pessoas. Porque, afinal, não são pacientes, são pessoas precisando de auxílio, né? Exatamente. Então, vamos lá. Meu recado seria o seguinte. Primeira coisa é você entender que aquilo que você tem é uma doença e que isso merece ser tratado como tal. Não se considere, pelo amor de Deus, uma pessoa desprivilegiada, não culpe a sua genética, nada disso. A obesidade, na verdade, é a junção de vários fatores que, a depender da pessoa, pode gerar um acúmulo anormal e maior de gordura. Agora, você tem a possibilidade de resolver isso de uma forma, na verdade, até muito tranquila, que é dieta, atividade física, suplemento, nutracêutico, fitoterápico, remédio, hormônio, isso tudo vai te ajudar. Agora, a base sua ainda vai ter que ser a dieta e a atividade física. Mas não desespera. O primeiro passo, eu brinco que sempre é o mais difícil. Só que depois que você dá ele, as coisas se desenrolam de uma forma um pouquinho mais tranquila. Dr. Lucas, muito obrigado, não tenho como agradecer. Dr. Lucas Quinelato, ortopedista, médico especializado em medicina esportiva, uma das grandes autoridades da nossa região nesse tema. E eu fico muito feliz e agradecido da sua presença. Sou paciente dele, além Muito de prazer. colega, e para mim é uma honra tê-lo aqui no nosso DR com o doutor. Doutor Lucas, muito obrigado. Honra toda minha, Ju. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Então a gente encerra mais um capítulo da nossa história, dessa série DR com o doutor, promovido pelo podcast É Coisa Séria, um canal extremamente voltado para suas necessidades de saúde, e a gente fica muito feliz de estar aqui. Muito obrigado.